Imagine acordar e perceber que a água já tomou conta da sua casa, sem tempo para reagir, sem saber para onde ir, sem saber se você vai conseguir sair dali. Foi exatamente isso que milhares de pessoas viveram no sul do Brasil. Em poucos dias, o que parecia apenas mais um período de chuva se transformou em uma das maiores tragédias climáticas da história recente do país. Cidades inteiras desapareceram sob a água. Famílias foram separadas. E o estado do Rio Grande do Sul entrou em colapso. Mas o que realmente aconteceu? Como essa tragédia começou? E por que ela foi tão devastadora? Hoje, você vai entender tudo. O Rio Grande do Sul é um estado acostumado a extremos. Frio intenso, calor forte e, principalmente, variações climáticas rápidas. Mas o que aconteceu ali não foi algo comum. Especialistas explicam que o desastre foi resultado de uma combinação perigosa, persistentes por vários dias seguidos. Rios já cheios, que não tinham mais para onde escoar, e um solo completamente encharcado, incapaz de absorver mais água. Além disso, fenômenos climáticos globais contribuíram para intensificar ainda mais as tempestades. O resultado? Um cenário perfeito para o colapso. Tudo começou com chuvas aparentemente normais. Mas, aos poucos, algo começou a sair do controle. Os volumes de água registrados começaram a ultrapassar qualquer previsão. Rios começaram a subir rapidamente, e as primeiras áreas começaram a alagar. No início, muitos acreditavam que a situação seria controlada. Mas não foi. A água continuou subindo. Até que não havia mais como conter. Em questão de horas, o cenário mudou completamente. Bairros inteiros foram invadidos pela água. Carros desapareceram sob enchentes. Estradas foram destruídas. E cidades começaram a ficar isoladas. Sem acesso. Sem energia. Sem comunicação. O nível dos rios atingiu marcas históricas. E o que antes era apenas preocupação, virou desespero. Pessoas começaram a abandonar suas casas às pressas, levando o que conseguiam carregar. Muitas vezes, apenas a roupa do corpo. E então, o caos se instalou. Famílias inteiras ficaram presas. Sem saída. Sem ajuda imediata. Muitas subiram para telhados, esperando serem resgatadas. Outras tentaram fugir nadando, em meio a correntes perigosas. Equipes de resgate começaram a agir. Mas o desafio era enorme. As áreas afetadas eram extensas. O acesso era difícil. E o tempo estava contra todos. Helicópteros sobrevoavam as cidades. Barcos navegavam pelas ruas. Voluntários arriscavam suas próprias vidas para salvar desconhecidos. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Por trás dos números, existem histórias. Histórias de perda, mas também de sobrevivência. Famílias que ficaram dias sem contato. Pais procurando filhos. Pessoas que perderam tudo. Absolutamente tudo. Memórias de uma vida inteira. Mas também houve momentos de esperança. Pessoas ajudando pessoas, sem esperar nada em troca. A solidariedade tomou conta. E mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a humanidade ainda resiste. Quando as águas começaram a baixar, veio o choque. A dimensão real da destruição. Cidades inteiras marcadas pela lama. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A economia local foi profundamente afetada. Empregos foram perdidos. E o processo de reconstrução seria longo. Muito mais longo do que se imaginava. Mas essa tragédia levanta uma pergunta importante. Isso poderia ter sido evitado? Especialistas apontam que não existe uma única causa, mas sim, uma soma de fatores. Entre eles, mudanças climáticas, que tornam eventos extremos cada vez mais frequentes. O crescimento urbano desordenado, com ocupação de áreas de risco, para lidar com grandes volumes de água, e a ausência de planejamento a longo prazo. Ou seja, a natureza teve seu papel, mas decisões humanas também contribuíram. Diante de tudo isso, fica uma reflexão. Estamos preparados para o futuro? Ou estamos apenas reagindo às tragédias, sem aprender com elas? Eventos extremos estão se tornando mais comuns.
e mais imprevisíveis. O que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em outros lugares, a qualquer momento. E a grande questão é: ou vamos repetir os mesmos erros? O Rio Grande do Sul começa, lentamente, a se reconstruir. Mas as marcas dessa tragédia vão permanecer por muito tempo na memória, na história e na vida de milhares de pessoas. Porque algumas perdas não podem ser reconstruídas. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Porque histórias como essa, e mais do que isso, precisam servir de alerta.